Dando sequência ao nosso estudo sobre o trabalho do peso, vamos observar o seguinte. O trabalho é igual a mais ou menos o peso vezes a altura, onde tal significa trabalho, o peso significa uma força e a altura que é o desnível entre a posição inicial e a posição final, que dá o resultado para a altura. Vamos analisar mais alguns exemplos aplicando sobre o trabalho do peso. Observe essa questão 1 aqui. Um corpo foi erguido lentamente até uma altura de 2 metros, sob a ação da força F, de módulo igual a 10 N. Qual foi o trabalho da força F? Assim, observe que nessa questão, o deslocamento aqui é vertical. Assim, eu tenho para o deslocamento vertical, eu tenho quem? A altura. Já em relação ao peso, ele não deu o peso do corpo, ele disse que uma força F está sendo aplicada. Assim, essa força F, ela vai substituir quem? O peso. Assim, tem situação que você tem um deslocamento vertical, você pode não ter o peso, mas você vai ter uma força que vai sendo aplicada. Assim, numa questão dessa, você não vai usar peso vezes a altura. Nessa questão aqui, você vai dizer que o trabalho da força F, que aqui no caso é da força, que já foi visto até anteriormente, não podemos confundir com o trabalho do peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, e multiplica pela altura. Assim, o trabalho da força foi visto que vai ser a força, que eu vou multiplicar pela sua altura, que a altura aqui vai ser o deslocamento. Assim, iremos fazer a multiplicação entre força pela sua altura. Na questão aqui, foi dada a força e foi dada a altura. Assim, o trabalho dessa força, você vai colocar o valor da força, que é 10, e a altura, no caso que é 2,0, corresponde a 2 metros. Assim, esse resultado aqui corresponde a 20. 20 o quê? Como é trabalho, o trabalho é dado em joule. Não esqueça, trabalho, joule, peso é dado em newton e a altura é dada em metros. Sendo que nessa questão aqui, ele não disse o peso, ele disse a força que está erguendo o corpo. Assim, basta você multiplicar a força vezes a altura, que essa altura aqui é o deslocamento, no caso sendo vertical esse deslocamento. Por isso, o trabalho da força F vai ser a força vezes a altura. Se ele colocasse, se ele desse o peso, você multiplicar peso vezes a altura que ele foi erguido. Assim, preste atenção no enunciado para não confundir em relação à resolução da questão, mas os procedimentos são muito parecidos um com o outro. Vamos para esse item 2, e na videoaula anterior já foi feita uma questão com base numa situação dessa daqui. Um ponto material de massa 0,30 ou 0,3 kg é lançado obliquamente de um ponto A, descrevendo a trajetória indicada, está aqui na figura. A altura máxima atingida, tá? Temos aqui na figura, onde temos aqui o ponto B, foi atingido. Considere a aceleração da gravidade constante de módulo G, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o trabalho nos deslocamentos de A para B, deslocamento de A para B, depois de B para C, e o último item ele quer de A até chegar ao ponto C, que é o deslocamento total que aconteceu entre eles, vai ser o trabalho completo aqui. Vamos começar o primeiro item. Para achar o trabalho do peso, você já viu que vai ser o peso vezes a altura. Na questão aqui ele não deu o peso, mas eu posso calcular. Assim, que é o peso? O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Assim, o peso do corpo vai ser a massa dele, que é 0,30, que é a mesma coisa de 0,3, vezes quem? A aceleração da gravidade, que corresponde a 10. Assim, o peso do corpo é 0,3 vezes 10, corresponde a 3. 3 newton, que peso é força. Assim, temos o peso de 3 newton. Assim, ao precisar utilizar o peso, você vai usar o quê? 3 newton.
Agora vamos observar aqui o trabalho, primeiro item, que é o trabalho de A para B. O trabalho de A para B, ele está na subida. E quando é na subida, foi visto anteriormente que o trabalho seria na subida negativo e na descida positivo. Assim como ele está na subida, ele vai ser um trabalho negativo. Assim, vamos colocar o sinal de menos e vamos multiplicar quem? O peso vezes a altura. Assim, o trabalho de AB será igual a menos, quem é o peso? 3. Quem é a altura? Essa altura vai ser o desnível entre o ponto A e o ponto B. E esse desnível entre o ponto A e o ponto B vai ser a altura máxima que ele atinge, que eles querem a altura de 5 metros. Assim, essa altura de 5 metros vai ser o desnível de AB. Assim, o desnível de A para B, aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto máximo. Assim vai corresponder a H. Esse H, nesse item aqui, a altura do H vai corresponder a 5 metros. Foi colocado aqui, ó. Daqui eu vou tirar os 5. Se não você tirou esse 5, está aqui no enunciado. A altura máxima vai ser o desnível de A para B. Assim, o trabalho AB corresponde a menos, porque está subindo, 3 vezes 5, 15. Aí vai ser 15, e aqui o trabalho é dado em joule. Agora vamos para o outro item, aonde você quer o trabalho de B para C, ó, de B para C. De B para C, observe que ele está descendo. Aqui é o movimento, está mostrando o sentido do movimento. Ele vai de A para B, depois de B para C. Assim, na descida ele vai ser positivo. Assim, vai ser o peso vezes a altura. Assim, o trabalho BC vai ser, como é positivo, não precisa colocar o sinal. Quem é o peso? 3. Que é a altura, ó, de B para C, o desnível aqui é nulo, e aqui tem o máximo. Assim, se é do máximo eu vou tirar 0, vai continuar o máximo, que vai ser quanto? 5. Assim, de A para B, o desnível corresponde a 5, e de B para C, como está indo na mesma horizontal, não vai ter diferença. Daqui para cá corresponde a 5, daqui para cá também o desnível vai corresponder ao mesmo 5. Resultado, o trabalho BC corresponde a 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, que é 15. Aí você bota 15, tchau. Se quiser colocar o sinal positivo, não tem problema. Tanto faz colocar ou não. Assim, negativo, quando ele sobe. E positivo, quando ele desce. Aqui é o trabalho. E para fechar, ele quer o trabalho de A para C. Assim, o trabalho tal, de A para C. Esse trabalho de A para C, eu posso somar o trabalho de A para B com o trabalho de B para C. Ou posso analisar que, observe, de A para C, do ponto A para o ponto C, não tem desnível, não tem altura. Aqui ele está na horizontal. E aqui ele continua na horizontal, está no mesmo nível. Não tem diferença na vertical. Verticalmente não tem diferença de A para C. Assim, do ponto de A para C, você não tem um desnível, pois o desnível entre ele é nulo. Você não vai ter uma altura vertical. Assim, se o desnível é nulo, o H seria 0. Se vai multiplicar por 0, o trabalho aqui corresponde a 0. Assim, o trabalho ele vai ser um trabalho nulo. Por que foi nulo? Tudo bem que eu tenho o peso. O peso tenho. O peso está aqui, o peso está aqui, o peso está aqui. Mas só que de A a C não tem desnível, não tem variação em relação à posição A e à posição C. Estão no mesmo nível. Se estão no mesmo nível, não tem variação para o H. Significa que o trabalho corresponde a 0. Assim, o trabalho negativo, trabalho positivo, se eu colocar aqui, ó, positivo não tem problema. Positivo, tanto faz colocar ou não. E aqui o trabalho nulo. Já nesse outro item 3, vamos analisar aqui a informação que está sendo dada. Um ponto material de massa, de uma massa 0,20, é lançado horizontalmente de um ponto A situado a 0,3. Assim ele está aqui lançado. Quando ele é lançado, vai fazer essa queda. Está numa superfície, como fosse lançado sobre uma mesa, ele vai cair fazendo essa curva, essa trajetória.
Se ele foi lançado horizontalmente, ele está caindo fora de uma mesa, por exemplo. Da posição A, ele está saindo e está indo para uma posição B, que é esse ponto aqui que ele chegou. Situado a 3 metros do solo. Assim, o desnível do ponto A, que ele está aqui, que aqui é o ponto A, para o ponto B, tem um desnível em relação à superfície de 3 metros. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, do mesmo jeito, constante e de módulo 10, determina o trabalho do peso no deslocamento de A, do ponto A, para o ponto B. Assim, de A para B, ele quer o trabalho. Assim, como já foi visto anteriormente, trabalho é igual a quem? Ao peso vezes a altura. Como ele está descendo, está na descida, o trabalho vai ser positivo. Assim, quem é o peso? O peso será igual a M vezes G. O peso será igual. Quem é o valor de M? Que é a massa? 0,2 ou 0,20. Quem é G? 10. Assim, o peso corresponde a 0,2 vezes 10, que corresponde a 2 newton. Assim, quem é o peso? 2 newton. Quem é a altura, que é o desnível de A até B? Foi dado na questão aqui, corresponde a 3 metros. Assim, a altura, 3,0, que é 3 metros. Assim, aqui na questão você tem as informações. O peso, calculou, que deu 2 newton, e a altura, que é o desnível, 3 metros. Assim, o trabalho vai ser positivo e corresponde a 2 vezes 3. Assim, o trabalho, que é o trabalho de A até B, que é AB. Assim, esse trabalho de AB corresponde a 2 vezes 3, 6. Positivo, assim, vai ser 6. Como é trabalho, ele é dado em joule. Assim, não esqueça, como foi visto anteriormente nessa videoaula, quando é o trabalho do peso, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Para isso, você vai utilizar o peso vezes a altura. Nessa questão, como ele falou da força e falou aqui de um deslocamento vertical, aí você multiplicou força vezes o deslocamento vertical, que foi a altura, aí encontrou o trabalho da força. E nesses dois itens aqui, você calculou o trabalho do peso. Se você não tem o peso, você vai calcular o peso, multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade. E ele pode ser negativo na subida, positivo na descida, e aquilo foi nulo porque você não teve um desnível. Você não tem a variação de altura entre o ponto A e o ponto C, que eles estão na mesma horizontal. Quando não tem um desnível entre eles, o trabalho aqui seria nulo. Já em relação ao item 3, ele foi lançado sobre uma superfície horizontal e tem essa trajetória, que é feita em forma de curva. Mas o trabalho não depende da trajetória, como foi visto anteriormente. Esse trabalho não depende da trajetória. O trabalho vai depender de quem? Do peso vezes a altura. E quem é o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. E a altura, que é o desnível de A para B, corresponde aqui a 3 metros. Multiplicando 2 vezes 3, 6. 6 joules. Não esqueça, trabalho ele é dado em joule. Peso, que é uma força, é dado em newton. E a altura é dada em metros, porque estamos trabalhando com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Revise essas duas videoaulas e treine refazendo essas questões novamente, envolvendo o quê? Trabalho do peso.